Olá, meus amigos. Hoje nós vamos falar sobre os alimentos, a famosa pensão alimentícia. Falaremos sobre os mitos, sobre as verdades em relação a esse Instituto do Direito de Família que tanto é utilizado pelos advogados que atuam nessa área. E para você que ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir e compartilhar, se você, claro, considerar que o conteúdo te ajudou de alguma forma, foi relevante para você. Tá certo? E agradecer também, chegamos aí aos 1000 inscritos do canal, agradecer, fico muito feliz com isso, inclusive quando as pessoas participam, quando as pessoas questionam sobre os assuntos que são tratados aqui. Mas vamos lá, e já digo o seguinte, esse vídeo ele vai ser um pouco mais extenso, um pouco mais longo, que eu vou tentar falar sobre tudo, sobre todas as formas de pensão alimentícia, tá certo? Quem recebe, quem deve pagar. Tá legal? Vamos começar falando sobre o seguinte. Os alimentos, quando a gente fala alimentos ou até mesmo pensão alimentícia, as pessoas têm a ideia de que aquele valor que será pago deve suprir apenas as necessidades nutricionais, sobre a alimentação de fato daquele filho, daquele menor. Mas só que não é dessa forma. Os alimentos, a pensão alimentícia, ela deve suprir todas as necessidades daquela criança. Por exemplo, moradia, do aluguel, tudo quando você for colocar na ponta do lápis, você deve levar em consideração isso. O aluguel, a conta de água, a conta de luz, a internet que o filho utiliza para fazer as pesquisas escolares, a conta de gás, a saúde, o convênio médico, tá certo? Normalmente é dependente ali do pai que paga a pensão alimentícia, o vestuário, né? A roupa que o filho veste. Vejam, quantas coisas, não é só a alimentação. A questão de lazer, claro, uma criança precisa de lazer, precisa se divertir, certo? Educação, óbvio. Desde o pagamento da matrícula, da mensalidade, o material escolar, o uniforme. Vejam quanta coisa que vai além da simples alimentação, da questão nutricional daquele jovem, daquele menor. Tá certo? Então, essa é a primeira, o primeiro esboço do assunto de hoje, para deixar claro que a pensão alimentícia não serve apenas para suprir as necessidades alimentares de fato, né? O arroz, o feijão, o leite, não. É para suprir tudo aquilo que eu falei aqui, de moradia, lazer, educação, vestuário, tá certo? Agora que a gente teve essa introdução, nós vamos falar sobre a pensão alimentícia paga ao filho, porque existem outras pessoas que podem receber a pensão alimentícia e isso a gente vai falar no decorrer desse vídeo. Antes de ingressar nesse tema que é tão importante no direito de família, eu preciso dar uma dica para vocês. Vamos supor o seguinte, o casal termina e o pai da criança diz o seguinte, nem precisa ingressar com uma ação judicial, eu tenho a minha palavra, pode confiar, no dia tal, o dinheiro estará na sua conta. Todo mês, naquele mesmo dia, aquele valor que a gente combinou estará na sua conta. Esse tipo de acordo verbal, ele não tem validade jurídica, tá legal? Infelizmente nunca dá certo, porque vai chegar um mês em que esse pai não vai pagar. Vai chegar outro mês que ele vai dar apenas uma parte. Então, para evitar dor de cabeça lá na frente, e como esse tipo de acordo não tem validade, é importante que, mesmo que seja um acordo, é importante que seja um acordo. Melhor ainda, um juiz da vara da família precisa homologar esse acordo, porque aí você vai ter um título executivo nas mãos. Porque vamos supor o seguinte, fizeram um acordo,
E aí esse pai deixa 3, 4, 5, 6 meses de pagar. E aí a mãe fica cobrando, o pai diz que vai pagar, que a coisa não está fácil. Só que esses 6 meses a mãe não conseguirá cobrar judicialmente. Agora, se esse acordo foi homologado por um juiz, a mãe tem um título executivo. Então ela consegue ingressar com uma ação de execução a fim de ter esse valor. Ela consegue exigir, né, desse pai que não está pagando a pensão alimentícia. Agora, se for um acordo verbal, não adianta que o juiz não conseguirá executar essa dívida. Fazer com que o pai pague esses débitos. Tá certo? Então, a importância, antes de mais nada, antes de a gente mergulhar nesse universo que são os alimentos, eu preciso deixar muito claro que o acordo verbal ele não tem validade jurídica. Por isso que é importante que esse acordo seja homologado por um juiz. Tá legal? Esse é um dos primeiros casos de pensão alimentícia, onde há o divórcio ou a dissolução da união estável e há um menor envolvido. Tá certo? É importante registrar o seguinte: a obrigação alimentar é de ambos os pais, tanto do pai quanto da mãe. Tá legal? Mas o pai pagará mensalmente um valor. Por isso que é importante colocar na ponta do lápis tudo o que o filho consome durante o mês. Moradia, lazer, escola, vestuário, porque a mãe terá de participar desse montante. É claro que ela vai suprir ali in loco no dia a dia e o pai pagará uma quantia mensal. Mas a mãe também tem que participar e o pai complementará essa outra parte, para que o filho tenha condições de se desenvolver de maneira saudável. Tá legal? Então, ambos devem participar. E uma outra questão. Meu filho completou 18 anos. Eu que sou pai pago pensão alimentícia, eu posso simplesmente deixar de pagar a pensão alimentícia? A resposta é não. Tá? Você precisa ingressar com uma ação judicial, uma ação de exoneração. Porque se você simplesmente deixar de pagar a pensão alimentícia, o débito ele vai se acumular. E a outra parte pode ingressar com ação de execução, inclusive sob o rito da prisão. Tá legal? Então, se o seu filho completou 18 anos, ele já trabalha, já tem condições de se sustentar, você deve ingressar com uma ação judicial e não simplesmente deixar de pagar. Tá legal? Um outro detalhe. Até quando eu devo pagar a pensão alimentícia? Porque com a maioridade extingue-se o poder familiar. Mas extingue-se o poder familiar, mas permanece a relação de parentesco. E por conta da relação de parentesco, aquele que está pagando, normalmente o pai, ele deve continuar pagando. Mas até quando? Olha só, se o filho estiver estudando um curso superior ou técnico, normalmente até ele terminar esse curso. Tá legal? Entre 24 e 25 anos, e tudo vai depender do caso concreto. Tá certo? Tudo vai depender do caso concreto. Cada caso é um caso e deve ser analisado de maneira individual. Mas normalmente, em regra aí, até os 24, 25 anos. Tá certo? É uma questão bastante óbvia, mas eu acho que vale a pena deixar registrada aqui. A questão do pagamento de pensão alimentícia ao filho, ela independe se é um filho consanguíneo ou um filho por adoção ou pela filiação socioafetiva, tá certo? Então, como não há distinção entre filhos pela Constituição, pela lei, tanto faz se o filho é um filho de sangue, se é um filho por adoção ou é um filho pela socioafetividade. Tá legal? É uma questão óbvia, mas eu acho que vale a pena deixar registrado aqui. Porque existe aquela questão. Eu, inclusive, registrei o meu enteado, né, por conta da filiação socioafetiva, só que eu e a mãe do meu agora filho socioafetivo terminamos. Então, não importa se esse padrasto e agora pai socioafetivo, se ele
dissolver a sua sociedade conjugal, a convivência, no caso da união estável com a sua companheira, não importa, ele terá de assumir os alimentos, né, em relação àquele filho pelo afeto, aquele filho socioafetivo, tá certo? É uma questão que parece óbvia, mas eu decidi deixar aqui registrado esse ponto. Pensão alimentícia diante da guarda compartilhada. Existe uma confusão muito grande em relação a esses dois institutos, né? Principalmente quando foi introduzida a nova lei que trata aí da guarda compartilhada no nosso sistema jurídico. Será que o pai ele deve continuar pagando a pensão alimentícia diante aí da guarda compartilhada? E é óbvio que sim. Guarda compartilhada é uma coisa, pensão alimentícia é outra, completamente diferente, tá certo? Claro que há alguns detalhes, pode ser que haja aí algum ajuste no valor da pensão alimentícia, dependendo do caso, mas a guarda compartilhada não influi, não tem nada a ver com a pensão alimentícia. Então, o pai deve continuar pagando a pensão alimentícia e, por acaso, considerar que está muito alta ou por conta do houve alguma mudança significativa no seu estado financeiro, ele deve ingressar com uma ação para que haja aí a diminuição do valor. Mas considerar que por conta da guarda compartilhada ele deva parar de pagar a pensão alimentícia, isso é um erro e é um mito, tá legal? Então, a guarda compartilhada não tem nada a ver com a pensão alimentícia e aquele pai deve sim continuar pagando os alimentos ao filho. Porque da mesma forma que os pais podem ser obrigados a pagar os alimentos, a prestar os alimentos ao filho, esse filho também pode ser obrigado a prestar os alimentos ao pai. Mas eu deixei claro o seguinte, se esse filho tiver os pais vivos e esses pais têm condições, ele não pode dispensar a pensão alimentícia de um dos pais, né, e demandar os avós, porque os avós têm mais condições financeiras. Jamais, porque os pais são os devedores primários. Agora, no caso desse pai, já idoso, e até por conta do estatuto do idoso, ele pode, tendo, por exemplo, 3 filhos, ele pode demandar um deles. Ele não precisa demandar os 3 filhos, até por conta do princípio aí da solidariedade. A responsabilidade aí é solidária, tá legal? Então ele pode demandar aquele que tem mais condições. Por exemplo, vamos supor que um desses filhos é jogador de futebol. Ele pode demandar esse filho e ter uma pensão muito mais alta. Tá certo? Então, por conta da responsabilidade solidária, quando a gente trata aí do idoso, ele pode escolher qual filho ele deseja ingressar com a ação de alimentos. Tá certo? Portanto, a pensão alimentícia é uma via de mão dupla. Tanto o pai pode ser obrigado, quanto o filho pode ser obrigado a prestar alimentos ao pai. Deixei muito claro aqui que a pensão alimentícia é uma via de mão dupla, principalmente em linha reta, tá? Tanto o pai pode ser obrigado a pagar a pensão alimentícia ao filho, quanto o filho pode ser obrigado a pagar a pensão alimentícia ao pai. Inclusive os avós, os bisavós, os netos, os bisnetos, ou seja, a linha reta é infinita, tá legal? Agora, na falta de ascendentes e descendentes, o que pode ser feito? Será que essa pessoa pode ingressar com uma ação de alimentos contra os seus parentes na via colateral, ou seja, seus irmãos, tios, sobrinhos e primos? A lei diz o seguinte, na falta de ascendentes e descendentes, essa pessoa pode ingressar com uma ação de alimentos contra o seu irmão, né? Tanto faz se esse irmão é um irmão bilateral quanto unilateral. Ele pode ingressar com uma ação de alimentos contra os seus irmãos. Tá certo? Na falta de ascendentes e descendentes, ele pode ingressar com a ação de alimentos contra os seus irmãos. Nesse caso, em que a pensão alimentícia é paga pelos avós, é importante registrar o seguinte: os pais, eles são os devedores primários.
são os devedores primários. Então, a obrigação é dos pais e não dos avós. Para que se consiga chegar até os avós, essa obrigação de pagar a prestação alimentar, é preciso ficar comprovado no processo que ambos os pais não conseguem pagar a pensão alimentícia. Ambos estão numa situação precária do ponto de vista financeiro, tá? E ficar devidamente comprovado mesmo. Inclusive, utilizar todos os meios para que o pai pague a pensão alimentícia ou a mãe pague a pensão alimentícia, porque eles são os devedores primários. E ficou comprovado, então, que o pai não consegue pagar a pensão alimentícia. Está numa situação de miséria mesmo. Não consegue pagar a pensão alimentícia. O que aquela mãe, né, daquela criança pode fazer? Ingressar com uma ação de alimentos em face dos avós paternos. E aquela mesma regra, a mãe também deve participar. E o que está faltando aqui, os avós paternos, se ficar comprovado que o pai não tem condições mesmo, os avós paternos terão de complementar esse valor. Tá certo? Por quê? Porque a obrigação dos avós, nesse caso, é subsidiária e complementar. Tá legal? Então, o que estiver faltando aqui que o pai não tem condições, os avós podem ser obrigados a complementar esse valor. E tem uma outra questão interessante. Vamos supor que os avós paternos foram acionados. O que pode ser feito aqui? Olha só, é uma questão interessante, porque se esses avós estiverem pagando sozinhos a pensão alimentícia de maneira integral, porque os pais não conseguiram suprir as necessidades daquele filho, daquele menor, os avós paternos, até para que não se sintam prejudicados financeiramente, porque a obrigação primária é dos pais, eles podem chamar ao processo os avós maternos, até para que haja aí uma igualdade, né? Já que a obrigação em linha reta é de ambos. Então, os avós paternos podem chamar os avós maternos ao processo, para que haja uma divisão. Mesmo que não seja matemática, igual 50% para cada, até porque, além da necessidade e possibilidade, existe a proporcionalidade e cada um deve ajudar da maneira que pode, esses avós paternos podem sim chamar os avós maternos ao processo. Tá legal? Então, essa é uma questão interessante que poucos falam e eu gostaria de passar para vocês aqui. Será que existe a possibilidade, mesmo aquele menor tendo seus pais vivos, de ele ingressar diretamente com uma ação de alimentos contra os avós? Ou seja, ele já recebe pensão alimentícia do pai, só que os avós paternos têm uma vida muito confortável, são muito bem de vida. Será que ele pode dispensar os alimentos que o pai paga, ingressar com uma ação diretamente contra os avós, que têm uma vida extremamente confortável? A resposta é não. Tá? Como eu disse em relação à questão dos alimentos avoengos, os alimentos pagos pelos avós, essa prestação alimentar do avô para o neto, ela só pode acontecer se os pais não tiverem de fato condições. Tem que ficar devidamente comprovado no processo que os pais não têm condições de arcar com os alimentos. Aí sim, esse neto pode ingressar com ação de alimentos diretamente contra os avós. Não importa se os avós têm uma condição muito confortável. Os pais são os devedores primários e são eles que devem arcar com a pensão alimentícia. Tá certo? Jamais, em hipótese alguma, o neto simplesmente pode dispensar os alimentos que o pai presta a ele e ingressar com uma ação contra os avós. Em hipótese alguma. Tá legal? Para ficar muito claro. Por quê?
porque a obrigação dos avós é subsidiária e complementar. Tem que ficar comprovado que os pais não têm condições. Então essa é uma questão que gera bastante polêmica também, porque muitos não aceitam essa ideia de que ainda vai ter de pagar pensão à ex-esposa, à ex-companheira, mas é uma possibilidade. Tá? A regra é que não haja essa possibilidade, mas excepcionalmente existe sim essa possibilidade. Quais são os casos? Por exemplo, a esposa ou a companheira deixou a sua vida acadêmica de lado, todas as outras questões que não são ligadas à sociedade conjugal ou à convivência ali do casal, para cuidar do marido ou do companheiro, para cuidar dos filhos, para cuidar da casa. Então não seria justo, né, no fim da relação, aquela mulher que se dedicou tanto à família não ter aí um respiro, uma possibilidade de se recolocar no mercado de trabalho. Então essa pensão, além de ser excepcional, ela é transitória. Normalmente ali dura em torno de 1 a 2 anos. Tudo vai depender do caso concreto, tá certo? Mas essa pensão, por ser excepcional e transitória, ela vai durar aí entre 1 e 2 anos. E dependendo do caso, porque a regra é o não pagamento de pensão alimentícia, tá certo? Um outro ponto que a gente pode tratar aproveitando esse tema. Quando que extingue-se essa obrigação? Existem 3 possibilidades. A mulher que está recebendo pensão do ex-marido ou do ex-companheiro, ela pode deixar de receber essa pensão se houver um novo casamento, se ela se casar novamente, se ela passar a viver em união estável ou até mesmo concubinato. Nesse último caso é um pouco mais complicado, porque a parte que está pagando a pensão alimentícia terá de provar que ela está saindo com um homem casado. Tá legal? Mas nessas 3 hipóteses, a mulher ela perde o direito à pensão alimentícia. E é claro, aquele que está pagando terá de ingressar com uma ação judicial e comprovar. Pensão alimentícia entre casais homoafetivos. Existe a possibilidade? É claro que sim. Da mesma forma que a esposa pode receber pensão alimentícia do marido, ou o marido receber pensão alimentícia da esposa, isso vai depender do caso concreto, e o companheiro receber ou a companheira receber, na união homoafetiva ou no casamento homoafetivo, é a mesma coisa. Existe a mútua assistência, tanto no casamento hétero quanto no casamento homoafetivo. Tanto na união estável quanto na união homoafetiva. A regra é a mesma. Aliás, a regra é a de que não haja a necessidade de pensão alimentícia. Mas, dependendo do caso, tanto para os casais heteroafetivos quanto para os casais homoafetivos, dependendo do caso, é óbvio que pode ser que uma das partes receba a pensão alimentícia sim. Em se tratando de alimentos, de pensão alimentícia, eu não posso deixar de falar sobre os alimentos gravídicos, que é aquela pensão alimentícia paga à gestante, à mulher grávida. E nesse caso, o juiz ele vai se basear nos indícios de paternidade. Vamos supor o seguinte: 2 pessoas se conheceram numa festa, numa balada, no carnaval, enfim, e acabaram se relacionando sexualmente. Depois disso trocaram o telefone e nunca mais se viram. Só que, depois de 1, 2 meses, que a mulher acabou descobrindo que estava grávida, ela manda uma mensagem para o rapaz. Olha, sabe aquele dia que a gente se conheceu, que a gente teve relações sexuais, eu acabei engravidando. E aí começa um diálogo e fica claro que eles tiveram uma relação sexual. Esse tipo de conversa ela pode ser levada ao processo. E para o juiz
já serve como indícios, né? E de acordo com esses indícios de paternidade, que como tiver uma relação sexual, ele pode ser sim o pai da criança, o juiz determina aí o pagamento dos alimentos gravídicos, tá certo? Esse suposto pai ele vai ter um prazo de 5 dias para responder aos termos do processo. Esse tipo de pensão alimentícia ele serve para suprir as necessidades da gestante, consultas médicas, alimentação, inclusive, claro, o próprio parto. Tá legal? Então, essa aí é a pensão alimentícia paga à gestante, os famosos alimentos gravídicos. É claro que normalmente é o filho, representado pela mãe, que ingressa com a ação de alimentos em face do pai. Mas pode ser que aquele pai zeloso, cuidadoso, né, certo ali de suas obrigações, se antecipe nesse sentido e ingresse com a ação de alimentos, chamada aí oferta de alimentos. Então, o pai ele vai ofertar os alimentos. E ele evita, inclusive, surpresas, porque se ele for aguardar o filho ingressar com a ação contra ele, pode ser que nessa ação o valor seja muito alto, o pedido de pensão seja muito alto, e o juiz estabeleça alimentos provisórios num valor alto. Então, se ele se antecipar, né, colocar na ponta do lápis, olha, eu estou calculando a pensão com base na educação do meu filho, no lazer, na saúde, no vestuário, tá certo? Então, ele coloca tudo certinho, um valor justo, né, de acordo aí com as necessidades do filho e com as suas possibilidades, e fica tudo certo. Então, existe essa possibilidade de um pai se antecipar e ofertar os alimentos. Tá legal? Será que existe a possibilidade de compensar ou devolver os valores pagos a título de pensão alimentícia? Vamos supor o seguinte. O filho, representado pela mãe, ingressou com uma ação de alimentos em face do pai e o juiz ele arbitrou pensão alimentícia provisória no importe de R$1.000. Só que depois de 10 meses, o juiz sentenciou, julgou o processo e condenou o pai ao pagamento de pensão alimentícia no valor de R$700, ou seja, menor do que o valor que ele estava pagando. R$300 a mais todo mês. Será que 300 vezes 10, R$3.000, será que o filho será obrigado a devolver esse valor pago a maior ao pai? Óbvio que não, tá? Porque os alimentos eles não podem ser devolvidos. Não pode haver compensação, pelo menos em regra, já que tudo no direito depende. Então, vamos supor o contrário. O juiz estipulou ali os alimentos provisórios no valor de R$1.000. E na decisão final, depois de 10 meses, o juiz condenou o pai a R$1.200, ou seja, R$200 a mais do que aquele pai estava pagando. Nesse caso, o pai ele vai ter que pagar essa diferença. Aí já é o contrário. O pai terá de pagar essa diferença. 200 vezes 10, R$2.000. Tá certo? Então o pai terá de pagar essa diferença. Agora o filho não pode devolver valores que foram pagos a maior. É importante deixar claro aqui, já que eu estou falando sobre muitas questões que envolvem a pensão alimentícia, que nesse caso aqui a ação ela não transita em julgado. Sempre haverá a possibilidade de ingressar com uma ação para diminuir o valor, para aumentar o valor, inclusive para dispensar de maneira definitiva essa obrigação alimentar. Tá certo? Então, sempre que houver uma modificação na questão financeira das partes, haverá sim a possibilidade tanto de diminuir quanto de aumentar, inclusive exonerar essa obrigação. Tá legal? Diminuir, majorar e exonerar a obrigação, sempre haverá essa possibilidade.